Olá! Hoje aqui no Movinfra nós vamos conversar com Paulo Toledo, que é coordenador-geral de articulação com entes subnacionais do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Para quem não conhece, o Paulo é servidor de carreira do Ministério do Meio Ambiente, foi diretor de clima e idealizou a plataforma ClimaDapt, que está disponível online. A ferramenta é 100% automatizada e permite identificar vulnerabilidades específicas das regiões brasileiras aos eventos climáticos extremos. Paulo, é um prazer ter você aqui no Movinfra para debater esse tema que é tão importante para a infraestrutura. Para começar, a gente queria que você começasse explicando para nós, resumidamente, o que é a adaptação à mudança do clima. Bom, boa tarde, Fernando. Gostaria de agradecer o convite, agradecer a Natália Marcasso também pelo apoio. Bom, gente, Paulo Toledo, como o Fernando já introduziu, a gente liderou aqui o projeto em parceria com a Microsoft de elaboração e implementação da plataforma ClimaDapt, que basicamente calcula a vulnerabilidade das regiões brasileiras às mudanças do clima. A gente já sabe há muito tempo, né? A ciência já sabe há muito tempo das mudanças do clima, desde o começo do século XIX. Já foram relatados os efeitos, né, dos gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de carbono, o CO2, né, o famoso CO2, e o impacto que ele tem na atmosfera, na capacidade dele absorver calor. Alguns outros estudos paleobiológicos, né, indicam que a temperatura da Terra já variou bastante, inclusive acima de 15 graus Celsius. Então, o que a gente está falando aí de aquecimento global já aconteceu antes no passado, tá? O que a gente tem observado aí é uma intensificação desse efeito, uma aceleração desse efeito por conta das emissões antrópicas, né? Só para explicar um pouquinho como é que funciona, um pouco antes dos dinossauros, no Cretáceo, a gente tinha uma grande concentração de gás carbônico na atmosfera e, por consequência, grandes plantas também, né? Grandes mamíferos, grandes dinossauros, répteis e gigantes, né? E com a evolução, a gente passou por alguns fenômenos na Terra ainda não muito conhecidos, né? E que essa matéria orgânica, esse carbono excedente da atmosfera para essa temperatura altíssima, que foi sendo adaptada ao longo de séculos, de milênios, isso foi soterrado de uma certa forma e isso virou combustível fóssil. E hoje a gente está puxando de volta esse material para a atmosfera e jogando naturalmente a temperatura tende a subir. A gente teve a Rio 92 lá no Rio de Janeiro, né? Onde foi o berço das 3 grandes convenções das Nações Unidas para o meio ambiente, a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a Convenção de Combate à Desertificação e a Convenção de Biodiversidade. Então, essas 3 grandes convenções nasceram em 92, com o intuito de unir esforços globais para evitar que a gente tenha aí um agravamento das mudanças do clima. A gente não fala mais só em aquecimento global, por quê? A tendência é a gente ter invernos cada vez mais rigorosos e temperaturas cada vez mais quentes nos verões, né? A gente tem um desbalanço aí do que a gente conhece hoje como as 4 estações que nós temos bem subdividida nos trópicos. Então, o aquecimento global em si, ele é uma das consequências da mudança do clima, né? A gente tem intensificação de eventos climáticos extremos, como chuvas fortes, igual a gente viu agora no litoral norte de São Paulo, sul da Bahia em 2021, Petrópolis historicamente, região norte do Brasil também, e todos esses eventos climáticos extremos têm aumentado a sua ocorrência nos últimos 20, 30 anos, e é isso que tem alarmado os cientistas do mundo inteiro, né? Então, a ideia de fazer a ClimaDapt foi de entender melhor, nas características do terreno, onde a infraestrutura está instalada, a gente entender melhor qual que é o impacto da mudança do clima potencial se eu não fizer nada naquela infraestrutura, se eu não fizer nada naquela região para reduzir essa vulnerabilidade. Então, a gente elenca as vulnerabilidades na ClimaDapt com uma escala de 5 divisões, né? A primeira é muito baixa, a segunda vulnerabilidade baixa, a terceira é média, a quarta é alta e a quinta é muito alta. E aí a gente tem mais de hoje 15 camadas de informações, né? Desde chuvas, temperaturas, eventos climáticos extremos, variação de temperatura máxima, variação de temperatura mínima. A gente tem um modelo de previsão de aumento do nível do mar e a gente tem também um que é bastante interessante para o setor de infraestrutura no Brasil, que é o de rodovias, né? A gente usou um mapa do DENIT e mapeou a vulnerabilidade das rodovias brasileiras, federais e estaduais, né? A mudanças do clima, no caso, a alagamentos e a deslizamentos de terra, né? A movimentos de massa. Bom, muito bom, Paulo. Como você comentou, a gente tem visto alguns eventos extremos de clima, né? Recentemente, alertas de ciclone na região sul. No início do ano, testemunhamos a tempestade mais intensa da história no litoral norte. Então, a gente gostaria que você apresentasse essa plataforma e explicasse como é que ela pode contribuir para o desenvolvimento dessas infraestruturas resilientes. Perfeito, Fernando. Vou projetar a plataforma. Ela está visível aqui para o pessoal em casa.
A plataforma ela é bem intuitiva, bem simples, né, de você trabalhar com ela. Ela tem aqui os painéis indicadores, tem um Saiba Mais que explica mais ou menos como que a metodologia foi desenvolvida. A gente cita o IPCC, cita os relatórios, cita o que ela se presta a fazer, né, qual é o objetivo dessa plataforma. O objetivo dela não é servir como um sistema de base de alertas da mudança do clima, alertas a riscos meteorológicos, não. Ela é só de vulnerabilidade. A gente trabalha com uma das componentes, tá? Se você fala em risco climático, o que é o risco, né? O risco, por conceito, ele é basicamente a soma de dois fatores, né? O fator de vulnerabilidade, que aí são as características do terreno, as características socioeconômicas daquela região, e ele tem o fator de perigo, né? E aí, para eu juntar o perigo e o risco, eu tenho a exposição ali no meio. Então, eu posso ter uma área muito vulnerável, que se eu não tiver nenhum perigo naquela área, se eu não tiver nenhum evento climático extremo, por exemplo, como perigo, ela é muito vulnerável, mas ela não vai ter um risco alto climático. Mas se eu tenho uma vulnerabilidade alta e tenho a possibilidade de você ter um evento climático extremo, aí eu tenho um risco alto. Então, a ideia é que a gente adapte o meio ambiente para essa infraestrutura. Por exemplo, se eu vou fazer uma rodovia que passa próximo a um corpo hídrico grande, né, acima de 10 km², é interessante eu fazer um mapa. A gente aplica aí cientificamente uma metodologia que é uma Flow 2D, né, que é um método de você calcular a elevação dessa calha do rio e o potencial de impacto da água nessa rodovia, por exemplo. Então, se eu fizer de acordo com o tempo com a curva de normalidade, a gente geralmente faz a rodovia em um alteamento para que ela resista a um alagamento para chuvas recorrentes, com recorrências aproximadamente de 100 anos, de 200 anos, 300 anos. Só que a gente tem observado, por exemplo, como acontece em Porto Velho, que esses eventos climáticos extremos têm ficado cada vez mais frequentes. Então, aquelas chuvas com tempo de recorrência de 100 anos têm ocorrido a cada 2, 4 anos. Então, a gente já precisa pensar na infraestrutura adaptada à mudança do clima. No Reino Unido, eles já têm feito isso, né? O aumento das temperaturas máximas em algumas regiões já derreteu muito asfalto lá no Reino Unido. E lá, uma boa parte das rodovias é concedida. Portugal também sofre esse problema. Então, eles estão pedindo ajuste de contrato para que se considere na modelagem da concessão ou da parceria público-privada fatores como mudança do clima, que você tem aí dentro dessa variação, alagamento, aumento da temperatura que pode impactar os materiais daquela infraestrutura, ou até mesmo deslizamentos de terra que podem, por vir, interromper um tráfego ou destruir mesmo a infraestrutura, né? Bom, o modelo é muito simples, tá, gente? A gente agradece muito a Microsoft, a Elo, que foram nossas grandes parceiras. A gente tem uma equipe técnica grande por trás desse modelo, né? Então, a gente tem um MVMC, o modelo principal, né? Que a gente pode esmaecer ele aqui para mostrar as regiões. Como o Fernando citou, né? Lá em Santa Catarina, a gente tem aqui as regiões mais vulneráveis, né? A gente tem dentro desse mapa aqui essa escala, como eu mencionei para vocês anteriormente, né? Muito alta, alta, média, baixa e muito baixa. E aqui eu tenho a vulnerabilidade específica do litoral, por exemplo, de Santa Catarina. Vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar direitinho. Então, a gente pode ver que Florianópolis, por exemplo, é uma região muito vulnerável, né? Então, a nossa ideia é mostrar dentro da plataforma como que isso pode ajudar o município, o estado, ou até o governo federal a direcionar melhor os recursos. Então, aqui eu consigo enxergar, por exemplo, o que eu preciso fazer em Florianópolis, o que eu preciso fazer no litoral norte de São Paulo, no nordeste do Brasil, quais são os principais fatores que influenciam essa vulnerabilidade muito alta. Então, a gente consegue ir brincando aqui com o modelo, a gente pode ativar, inclusive, o mapa de fundo, né? E a gente consegue ir brincando, por exemplo, o mapa de variações de temperatura típica. Aqui, por exemplo, o gráfico de variação de temperatura. A gente tem variação de temperatura atípica mínima, né, no caso. Então, aqui foram usados dados do INMET. Então, a gente tem dados de vários órgãos do Brasil, né, mostrando onde eu tive mais picos de variação de temperatura mínima, ou seja, essa região aqui, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e algumas variações bem atípicas aqui no meio, né, aqui no Piauí, Espírito Santo, São Paulo. Então, a gente vê aonde que o impacto das mudanças do clima pode começar primeiro por conta da temperatura. Variação de temperatura alta também, ó. Aqui, ó, Rio Grande do Sul, Santa Catarina de novo com destaque, né? Então, vou ativar dois mapas bastante interessantes aí para Move Infra, que é a vulnerabilidade de rodovias estaduais a encostas e de rodovias federais. Então, aqui a gente tem, ó, essas rodovias aqui que tem essa vulnerabilidade específica de deslizamento de encostas. Se você observar, a gente fez uma validação desse modelo, ele bate com 99% de certeza nas áreas de recorrência desses eventos de deslizamentos, né? Então, se aqui já tem alguma estrutura na rodovia de contenção de encostas, é preciso reforçá-la, tá?
é preciso a gente ter ou uma infraestrutura de adaptação, que a gente chama, né, mais resiliente a ponto de eu poder desobstruir rapidamente caso a contenção de encostas falhe. Então, eu preciso ter preparação, ter máquinas perto, ou pelo menos o deslocamento dessas máquinas mais próximo de quando ocorre mais esses eventos, que é começo ou final do ano, né, principalmente para essa região. Mas a gente já pensar na adaptação da infraestrutura pensando nisso, né? Aí a gente tem, eu gosto muito de mostrar esse outro dado, que é a variação das rodovias federais e estaduais a alagamentos, né, a vulnerabilidade a alagamentos. Então eu gosto de voltar lá para aquela região que a gente viu lá, perto de Porto Velho, né, em Rondônia, a gente tem a BR-363. Então aqui a gente tem a rodovia passa muito próxima ao Rio Juruá, né? Ao Rio Madeira, desculpa, o Rio Juruá lá no Acre. Então a gente passa muito próximo do Rio Madeira e a gente vê esses pontos, são pontos típicos de a gente observar alagamentos, principalmente esse. Então, se a gente ia colocar aqui, ativar o alagamento das rodovias federais e estaduais, a gente vai observar essa vulnerabilidade também. Ó. Então, a gente tem bem os trechos onde tem esse alagamento, bem mapeados, né, com eixos Z do rio, uma variação de até 2 metros, 10 metros, na verdade, né, de altura. Então, se esse rio subir até 10 metros, ele impacta essas rodovias aqui. E é o que a gente tem observado na prática, né, Fernando? Que realmente essas regiões aqui, por exemplo, ó, a gente teve um alagamento muito grande esse ano, tá? Em Itapuã do Oeste, em São Joaquim, em Jamari. Vocês podem observar aqui, vocês podem fazer o download do paper. A plataforma ela é inteira aberta. A gente consegue observar aqui todos os dados. Se você quiser testar, se você é técnico de geoprocessamento, você pode baixar todos os dados brutos, a gente disponibilizou na nuvem. O modelo também ele é autoexplicativo. A ideia é que essa metodologia seja aprimorada, replicada, questionada, para que a gente tenha uma evolução maior e possa direcionar melhor os recursos públicos e privados, né, para que a gente tenha um ambiente mais resiliente, mais resistente às mudanças do clima. Bom, muito bom aí, parabéns pelo trabalho. E agora, para encerrar, gostaria de falar um pouco sobre financiamento, né? A gente sabe que a infraestrutura resiliente vai demandar muitos recursos, né, para adaptar as infraestruturas à mudança do clima. E queria perguntar pela tua experiência, quais são as formas de financiamento que têm sido discutidas no mundo todo para a adaptação à mudança do clima? Perfeito, Fernando. Bem colocado. A gente tem observado aí um aumento exponencial da preocupação com a agenda de adaptação às mudanças do clima. O financiamento hoje, a gente tem o financiamento privado, né, que são aqueles grandes fundos ou grandes grupos de investimento que procuram países seguros, né, países resilientes para investir. Então, a adaptação à mudança do clima pode ser um fator importante para a tomada de decisão daquele fundo, daquela empresa, a vir a se instalar em algum lugar ou a ter sede em algum país, né, para que ele produza ou preste algum serviço nesse país, ou ele simplesmente pode ser aquele recurso da convenção, né, aquele recurso de fundos perdidos dos pagadores de impostos dos países envolvidos para os países em desenvolvimento. Mas a nossa culpa na mudança do clima, ela chega a ser ínfima, né? A gente tem um gráfico bem bacana do TCC que mostra o somatório das emissões históricas, né? Quem lidera as emissões? Estados Unidos, União Europeia, China, Canadá, Japão. Então, países mais envolvidos que começaram o seu processo, e França, por exemplo, de industrialização muito cedo, emitiram mais porque usaram muito carvão, usaram muito combustível fóssil, né? E o Brasil hoje usa muita fonte renovável. Então, por essa culpa dos países, né, ser maior do que a dos países em desenvolvimento, a gente, teoricamente, não teria que pagar contra a mudança do clima, né? A gente paga porque hoje não tem uma definição de mecanismos. Mas eles estão atentos a isso e criaram, inclusive, vários fundos, né? A gente tem hoje o Adaptation Fund, que ele disponibiliza 20 milhões de dólares por parte por ano dos países do não-anexo 1, né, no qual o Brasil se enquadra, para que esses países tomem recursos da fundo perdido para desenvolvimento de infraestrutura pública de resiliência, tá? E os municípios podem fazer tomadas, o governo federal pode fazer tomadas desse fundo. Ele tem uma linha de inovação também que a gente está acessando agora. Então, existem esses 2, 3 mecanismos aí principais de financiamento, de aumento da resiliência à mudança do clima. Muito bom, Paulo. Obrigado por aceitar nosso convite. Aqui o Movinfra tem o compromisso socioambiental como um de seus pilares de atuação. Todas as empresas, elas pertencem ao novo mercado da B3 e ao Índice de Sustentabilidade Empresarial. Então, para nós, esse tema é muito relevante e a gente agradece e até a próxima. Muito obrigado, Fernando. Agradeço a Natália também pela oportunidade e um grande abraço a todos e todas.